Se você ainda não entendeu, a situação do Cruzeiro é grave, gravíssima. O Cruzeiro conseguiu, com 8 rodadas, se colocar em uma situação de desespero no Campeonato Brasileiro. Quantos pontos tem o Cruzeiro agora? 4. 4 pontos. O Cruzeiro precisa, para poder virar o turno com uma tranquilidade, para buscar os 45 pontos no segundo turno, precisa de pelo menos 23 pontos nesse primeiro turno. Nós temos 4, ou seja, faltam 19 pontos. Só que nós temos 33 pontos em disputa ainda nesse turno. E desses 33 pontos em disputa, o Cruzeiro precisa de 19. 8 rodadas, o Cruzeiro não ganhou de ninguém. 0 vitórias. E nós precisamos de 19 pontos em 33, até terminar o primeiro turno. Para ficar tranquilo, Diogo, não. Para poder fazer a pontuação mínima de um time que não quer cair. Porque se o Cruzeiro virar o primeiro turno com menos de 23, com menos de 20 pontos, nós temos que ganhar praticamente todos os jogos do retorno para não cair. Eu não estou falando de Libertadores, já tirei isso de cabeça, gente. Eu estou falando de sobrevivência na Série A. O Cruzeiro tem 4 pontos em 8 rodadas. O Cruzeiro é o único time do Campeonato Brasileiro que não venceu. Até o Remo venceu. Cara, o Cruzeiro em 2026, desculpa, vocês não vão gostar de ouvir, mas pelo menos até agora o Cruzeiro é a piada do brasileiro. A chacota do brasileiro, por enquanto, é o Cruzeiro. 4 pontos, não ganha de ninguém. E tem que fazer 19 em 33. Para depois, lógico, buscar mais 23 pontos no segundo turno para não cair. Essa é a situação que o Cruzeiro se colocou. Hoje, gente, foi mais um jogo horrível, medonho. Cara, vou te falar uma coisa. Hoje, dia 22 de março de 2026, o Cruzeiro, o time, os jogadores, não merece a torcida que tem. Não merece, cara. Porque o Cruzeiro, não ganha de ninguém. O Cruzeiro tem um futebol horroroso, um futebol melancólico, um futebol triste. E tinham mais de 40 mil pessoas no Mineirão hoje. E você acha que essas 40 mil pessoas veio porque, vamos lá, é o Cruzeiro, e vamos ganhar? Não foi não, irmão. O cara veio simplesmente porque ele ama o Cruzeiro, velho. Ele não veio pra ver Matheus, vem não. Ele veio porque, tipo assim, mano, vou lá, eu tenho que estar junto, eu tenho que apoiar. Porque hoje, velho, esses caras não merecem a torcida que tem, não. Não merece a torcida que tem. Eu fico impressionado. E falei algumas vezes durante a transmissão. O Cruzeiro, gente, em alguns momentos, não parece ser um time profissional jogando. Não parece. Em questão de parte tática, organização técnica e parte física. A primeira chance de gol, o primeiro chute a gol do Cruzeiro, jogando em casa contra o Santos, 28 minutos do primeiro tempo. O Fabrício Bruno obrigou o Willian a tomar um cartão amarelo. Porque senão o cara do Santos ia sair cara a cara com o Matheus Cunha. O Fabrício Bruno foi cabecear, furou, errou um cabeceio. O Willian teve que matar a jogada, tomou um cartão. Cara, olha a falta de jogada ensaiada do Cruzeiro. O Willian deixou pro Pereira, que deixou pro Willian, que não sei o que aconteceu, e a bola foi na barreira. O Fabrício Bruno, ele deu hoje, uns 2 passos para lateral. O Fabrício Bruno errou praticamente tudo que ele tentou. O Cruzeiro hoje é um time irreconhecível. O Gerson, contratação mais cara do Cruzeiro, não tá jogando nada. Se bota na ponta, não joga. Se bota na posição dele, não joga. Tá jogando nada o Gerson, cara. Sem brincadeira, cara. O Arthur Jorge vai chegar aí agora e ele não vai fazer milagre não, gente. Ele não vai fazer milagre não. Se os caras não quiserem, não tem treinador que resolva. E outra, o Cruzeiro precisa de reforço. Esse time não dá conta. Nós temos agora a pausa técnica, né? Aí depois me corrige aí, Washington. Próximo jogo em casa é o Vitória. Isso. Aí depois a gente sai para jogar com o São Paulo. E depois da Libertadores. Nós temos 2 jogos de Libertadores, irmão. 2 jogos de Libertadores. É a Vitória aqui, São Paulo lá. E depois da Libertadores. É coisa de 15, 20 dias que nós estamos jogando Libertadores. E hoje, eu falei isso no último vídeo e vou falar de novo. A situação do Cruzeiro, a situação que o Cruzeiro se colocou no Brasileiro em 8 rodadas, vai obrigar o Cruzeiro a abrir mão da Libertadores. Vai obrigar o Cruzeiro em algum momento a abrir mão da Copa do Brasil.
Você imagina, por exemplo, se a gente tem um jogo de Libertadores na quarta-feira e o jogo de domingo é o São Paulo fora de casa, irmão. Você vai priorizar o quê? Porque se não ganhar, se não empatar do São Paulo, é Série B, irmão. Aí o torcedor feliz, irmão, feliz quando começou 2026, pô, esse ano tem Libertadores, pra que não sei o que lá, já tiraram a alegria do torcedor toda, com 8 rodadas de Brasileiro, dia 22 de março. E os jogadores dessa má vontade dentro de campo aí, cara. Um time morto fisicamente, um time que não tem tática e um monte de jogador descompromissado, cara. Um monte de cara descompromissado, sabe? E eu dei um recado para a diretoria no último jogo. Eu não sei se alguém vai falar ali depois não, mas eu vou dar de novo. Cara, não venham se esconder atrás da contratação do Arthur Jorge, não, gente. Põe a cara e fala com a torcida, gente. Pedro Júnior, Spindel, Pedrinho, fala com o torcedor alguma coisa, gente. Vocês vão deixar a torcida doida, cara. Cadê o diretor de futebol nesse momento para dar uma satisfação, falar alguma coisa? Cadê o Pedro Júnior, que é o vice-presidente de futebol? Aí vai chegar o Arthur Jorge, aí o pessoal senta ali na sala de coletiva, ó, pessoal, tá aqui o Arthur Jorge, dá assim uma abertura, e ninguém pode perguntar para os caras, não, tem que perguntar pro Arthur Jorge. Não tá certo isso não. Não tá certo isso não, cara. Pedro Júnior, Spindel, Pedro Lourenço, se bem que agora eu acho que a função agora tá mais pro Pedro Júnior e pro Spindel. O Pedrinho tá ficando mais nos bastidores. Mas alguém tem que dar uma satisfação pra torcida, gente. Olha o que tá acontecendo. A situação do Cruzeiro, gente, é desesperadora. Se você não tá com esse pensamento, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Nós precisamos de 19 pontos em 33 para terminar o primeiro turno com 23 pontos. Para sobreviver. Acontece que chega uma hora que a gente fica se sentindo besta aqui, sabe por quê? Todo jogo a gente fala a mesma coisa. Termina o jogo, a gente e no próximo jogo tá a mesma coisa. Aí o jogo contra o Atlético Paranaense, aquele desinteresse, aquela má vontade. Você vai assistir o jogo hoje, a mesma coisa, velho. A mesma coisa. Uns passes errados, jogador que não domina a bola, jogador que não sabe finalizar, jogador tocando bola pra fora. Qualquer chute que vai no gol do Matheus Cunha é gol. Se não é gol, ele não consegue segurar a bola firme. O Fabrício Bruno, mal demais. As laterais do Cruzeiro, muito mal. O Cauã Moraes merece uma oportunidade. O Neisser, meu Deus do céu. Eu não vou individualizar não, cara, mas o elenco do Cruzeiro é muito limitado. Eu vou falar pra vocês. Não sei qual que é a sensação de vocês, mas eles conseguiram me desanimar, viu, Washington? Me desanimar, cara, pra uma temporada promissora. Pra uma temporada que tá todo mundo esperando. Agora o jogo da Libertadores, a estreia... Antes a gente tá, pô, vai começar a Libertadores, cara. Pô, tem pouco a gente não joga. Hoje o torcedor tá assim, caralho, irmão, mês que vem tem Libertadores. Fudeu. E num grupo terrível, né? Fudeu. Então, assim, eu espero que as pessoas que estejam à frente do Cruzeiro hoje, que a família Lourenço, tomem alguma providência, cara. De verdade. Se não, é o que vai acontecer aí. É um ano jogado no lixo e o Cruzeiro brigando pra não cair. Vou repetir mais uma vez. Jogadores, gente, não são amigos de vocês, cara. Eles são funcionários pagos para poder desempenhar em alto nível. Se eles não estão performando em alto nível, a cobrança tem que chegar junta. Trabalho é trabalho, amizade é amizade. Mas para poder fechar meu comentário, que desânimo, cara. Conseguiram tirar toda a euforia. E só para fechar, hoje o torcedor fez uma coisa muito foda aqui, tá? O torcedor, mesmo com o time jogando porra nenhuma, os caras cantaram o jogo inteiro do início ao fim. Aí faltando 1 minutinho, 2 para terminar o jogo, quando tomou aquele gol que foi anulado, aí a torcida começou a vaiar, a torcida começou a cobrar, e com razão, porque ninguém tem sangue de barata.